Olá, queridos, é a Chaia do Azeite Vinho, a Cleidiana do Azeite Vinho, e você está comigo no nosso podcast. E o tema que eu irei abordar hoje é sexo e prostituição. Como não dá para falar sobre algo tão extenso num único podcast, hoje eu irei conversar com vocês apenas sobre a prostituição e suas diferentes ramificações e vertentes. E no próximo podcast eu vou estar conversando com vocês mais detalhadamente a respeito do sexo, ok? Então, sem mais demoras, vamos ao significado da palavra prostituição. Da mesma maneira que eu faço em nossos vídeos, eu também vou estar trazendo o significado dessa palavra no grego, no hebraico e no latim. Então vamos começando pelo latim. O que significa prostituição? A palavra prostituição em latim vem da palavra prostituere, que significa literalmente ficar à frente de, ou seja, expor publicamente, exibir, revelar ou se expor publicamente, se exibir, se revelar. Ela é uma junção de pró, que significa à frente, e instituere, que significa colocar, instalar. Outra coisa que eu quero destacar aqui para você é que instituere deriva a nossa palavra estatuto. E o que é um estatuto? Um estatuto é uma norma ou um conjunto de normas que norteiam um grupo, uma empresa e etc. Dessa forma, eu quero que você entenda que, inicialmente, prostituério ou prostituição não fala de uma exibição aleatória, ou seja, não é apenas o ato de exibir ou de se exibir publicamente, mas se refere a um conjunto de normas, ou melhor dizendo, a um comportamento padrão de exibir ou expor publicamente. Então, originalmente, a prostituição estava ligado a um comportamento, uma atitude exibicionista. O exibicionismo tem a ver com uma exposição incorreta de algo ou alguém. Não é apenas alguém que tenha tendência de se aparecer. Quando nós falamos de alguém que tem um comportamento padrão de exibicionismo, nós estamos também nos referindo a uma pessoa que sempre expõe coisas ou sempre se expõe de maneira incorreta ou faz de maneira correta com objetivos incorretos. Então, antes de prostituição se tornar troca de sexo por dinheiro, ou antes de prostituição se tornar ações morais questionáveis, ela significava um comportamento padrão de se exibir. Mas ou você se exibia de forma incorreta, ou você se exibia por objetivos incorretos. Mas não apenas a autoexibição, mas também expor publicamente objetos, elementos, fatos ou outras pessoas de forma incorreta ou de forma certa com objetivos incorretos. O que é a forma certa com objetivo incorreto? É aquilo que hoje nós chamamos, né? Fulano só quer se aparecer. Fulano só quer se causar. Fulano só quer ser notado. Isso também é uma atitude exibicionista. Então, quando nós começamos a estudar o significado de prostituição no original latim, a gente entende que antes de você exibir o seu corpo para sexo ou qualquer coisa, você percebe que a prostituição começa numa intenção do coração antes de se tornar uma ação propriamente dita. É o ato de querer exibir ou exibir-se de forma incorreta ou de forma certa, com objetivos incorretos, é o que define um comportamento prostituído. Dessa forma, a palavra-chave para entender o significado original de prostituição no latim é a palavra incorreto, pois prostituere não é qualquer exibição, mas uma exposição incorreta, indevida. Sendo assim, podemos entender prostituere como uma ação incorreta para algo correto, ou uma tratativa, um tratamento indevido para algo devido. Por isso entendemos que prostituere é o mesmo que corrupção ou depravação. Ou por isso entendemos que prostituição é o mesmo que corrupção e depravação. Corrupção e depravação falam sobre adulterar, decompor, alterar, putrefar, deteriorar e etc. E é uma transformação reversa, pois muda algo bom em algo ruim. Então, a prostituição equivale à corrupção e à depravação. E ela é uma transformação, mas não é uma transformação positiva, pois ao invés de ela mudar algo bom em algo melhor, algo imperfeito em algo perfeito, a prostituição, ela faz um processo inverso. Ela transforma algo bom em algo ruim,
algo perfeito e algo imperfeito. Por quê? Porque a palavra-chave de prostituição, no significado original, é incorreto. Tem algum problema em expor-se, em revelar-se? Tem algum problema de expor fatos, elementos ou pessoas? Não, o problema está no objetivo incorreto, pensamentos indevidos. Ok? Agora vamos ao significado da palavra prostituição no grego. A palavra para prostituição no grego é porneia, e ela representa toda e qualquer tipo de relação e imoralidade sexual. Porneia não é apenas relação sexual, mas qualquer tipo de imoralidade sexual. Ou seja, pornografia, homossexualismo, adultério, fornicação, bestialismo, incesto e etc. No Novo Testamento, além destes significados, e você pode confirmar isso lendo Mateus 5,32, Mateus 19, do 1 ao 10, 1 Coríntios 5, 1, o 1 Coríntios 6, do 13 ao 20, o 10, o 8, Atos 15, 19, 20 e etc., também é utilizada para definir a relação espiritual corrompida, seja esta corrupção por associação com ídolos de forma pura ou infidelidade a Elohim, ou seja essa relação espiritual corrompida porque a pessoa só se relaciona com ídolos, ou seja essa corrupção, essa relação corrompida porque a pessoa se mistura tanto com Elohim quanto com ídolos. E essa relação também é tratado no Novo Testamento pela palavra porneia. E porneia não fala apenas também de relações espirituais impuras, mas também de relações morais e sociais impuras, ou seja, como você trata outras pessoas, mesmo fora de um ambiente sexual. E você pode encontrar isso em Apocalipse 2, 9, 14, 17, 18, 19 e etc. Ok? Em todo o Novo Testamento, quando você encontrar a palavra porneia no estudo do original, você vai perceber que ela está falando sobre a imoralidade sexual de uma forma geral, nas suas diferentes manifestações, mas ela também está falando sobre imoralidade espiritual, como ela também está falando sobre imoralidade moral e social. Toda imoralidade no Novo Testamento foi utilizado pela palavra porneia. E no Antigo Testamento, qual é a palavra que era mais utilizada para definir prostituição? É a palavra zanã ou zonã. E ela é utilizada da mesma maneira que a palavra porneia no grego, ou seja, tanto para práticas sexuais ilícitas quanto para relações espirituais corrompidas. Diante do estudo da palavra prostituição nessas três línguas, podemos definir prostituição das seguintes maneiras. A primeira maneira é: prostituição é um comportamento padrão caracterizado por exposição e tratamento incorreto do ser, ou seja, quando a pessoa se expõe e se trata de maneira pública de forma incorreta. Mas também é, em suas interações psicoespirituais e sociais, como ela também se relaciona com as outras pessoas, sejam pessoas espirituais, Deus, Elohim, e pessoas humanas, também de maneira indevida e incorreta, e também expõe essas pessoas de forma indevida e incorreta ou com objetivos incorretos. Você pode começar a entender prostituição dessa forma. A segunda maneira que você pode entender prostituição é com intenções e atos distorcidos, corrompidos e desviados de um indivíduo e entre os demais seres que este se relaciona, ou qualquer intenção incorreta ou qualquer ato distorcido que a pessoa faz com ela mesma ou como ela faz com os outros, você também pode entender isso como prostituição. E o terceiro e último significado ou conceito que você pode entender prostituição é o seguinte: alterações ou desvios no comportamento e na interação social de um indivíduo ou grupo. Diante disso, podemos compreender que há mais de um tipo de prostituição, pois a exposição indevida e a deturpação de algo correto em algo ruim não ocorre apenas no campo sexual, mas também no social, familiares, fraternais, comerciais e etc. E também no pessoal e no espiritual. No aspecto espiritual, as testemunhas bíblicas ou as escrituras chamam a prostituição espiritual de idolatria.
Mas como o podcast de hoje é sobre sexo e prostituição, eu irei me ater na prostituição apenas em seu aspecto sexual. Mas eu queria passar isso para você hoje, para você ampliar o seu entendimento de prostituição. Prostituição não é apenas um problema no campo sexual, ela pode envolver muitas outras áreas da sua vida. Você pode ter uma relação não sexual e prostituída com Deus e com as outras pessoas, e até na forma como você trata você mesmo. Você pode ser uma pessoa que se prostitui apenas para ser reconhecido. E essa prostituição nem sempre vai significar que você está exibindo o seu corpo ou vendendo o seu corpo de maneira sexual. Para você conseguir identificar a prostituição sexual, é necessário entender o que é o sexo. Eu falarei sobre sexo mais detalhadamente no próximo podcast, como eu já disse. Mas, de forma resumida, você pode entender o sexo das seguintes maneiras. Primeiro, o sexo é a manifestação visível de uma aliança invisível que existe entre um homem e sua mulher. Segunda maneira de compreender o sexo. O sexo é uma demonstração física de sentimentos e conexões ocultas. Terceira maneira de compreender o sexo. O sexo é uma extensão física de uma conexão psicoespiritual entre o homem e sua mulher. Quando o sexo sai deste contexto de ser uma manifestação visível de uma aliança invisível, de ser uma demonstração física de sentimentos e conexões ocultas, ou de ser uma extensão física de uma conexão psicoespiritual entre o homem e sua mulher, ele se torna corrompido, deturpado e prostituído. Mas, para que não fique apenas em minhas palavras, vamos ler alguns textos das Escrituras que respaldam este conceito sobre sexo? O primeiro texto que eu quero trazer para você está em Provérbios 5, e eu vou te trazer em duas versões, tanto na revista corrigida quanto na versão católica. Vamos começar lendo a versão católica. Provérbios 5, do 15 ao 19, diz assim: Beba a água da sua cisterna, a água que jorra do seu poço. Não derrame pela rua a água de sua fonte, nem pelas praças a água dos seus riachos. Sejam elas somente para você, sem repartir com os estrangeiros. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Presta atenção nessa parte. Ela é corça querida, gazela formosa. Que as carícias dela embriaguem sempre a você. E o amor dela o satisfaça continuamente. Perceba aqui a relação que há entre as carícias e o amor. Mas, para te ajudar, vamos lá ler agora a versão revista e corrigida. Beba a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Se derramariam para fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Mulher da tua mocidade é uma expressão das escrituras para esposa, ok? Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Você está prestando atenção na relação que houve lá no do aspecto físico, carícias, seios com amor. Por quê? Porque o sexo é uma manifestação física de sentimentos e intenções ocultos, de uma conexão psicoespiritual, de uma conexão afetiva. Mas vamos ao outro texto, Cantares de Salomão 1, versículo 2, da mesma maneira, na versão revista e corrigida e também na versão católica. Na versão revista e corrigida diz assim: Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Na versão católica, beije-me com os beijos de sua boca, porque os seus amores são melhores do que o vinho. Mais uma vez, você percebe a relação entre o aspecto de carícia física, beijo na boca, com amor. Por quê, querido? Porque foi a iniquidade que separou o sexo do amor. O sexo sempre foi uma manifestação visível de um amor invisível. Algo externo que revela algo interno. Então, quando o sexo deixa de ser uma manifestação visível de um amor invisível, ele se torna
prostituição. E a prostituição do sexo, ela se manifesta na Terra de 5 maneiras. E quais são essas maneiras? A primeira dela é física. Neste contexto, a palavra-chave é fisiologia, ou seja, quando as pessoas não têm uma visão correta que sexo é a manifestação ou a demonstração visível de relações, conexões e sentimentos invisíveis, as pessoas tratam sexo como uma reação ou uma necessidade física. E dentro desse físico, eu também quero dizer um aspecto fisiológico, assim como comer, beber, respirar, dormir. Sendo assim, as pessoas não podem tratar sexo como se fosse uma coisa além da fisiologia. Só que, queridos, se você ficar sem respirar, você morre. Se você ficar sem comer, também. Se você ficar sem beber água, também. Se você ficar sem dormir, você vai ter sérios problemas no seu corpo. Mas responda para mim. Você conhece alguém que morreu por ficar sem sexo? Não, né? E por que não? Porque sexo gera uma reação física. Sexo gera uma reação fisiológica. Mas sexo não é uma necessidade física e não é uma necessidade fisiológica. Se fosse, cada pessoa que está há muito tempo sem ter nenhuma relação sexual já teria falecido. Então você não pode tratar que sexo é a mesma coisa que comer, beber, respirar e dormir. Por quê? Porque todas essas coisas, se você deixar de fazê-las, você vai matar a si mesmo. Só que sexo não. Dentro disso, eu também quero destacar o aspecto do mundo que se você não tem impulsos sexuais, você está com algum problema físico. Isso é muito comum na adolescência, né? Quando na adolescência você é estimulado até pelos outros amigos que você tem a sentir interesse sexual por quem quer que seja. Então, se você não sente interesse sexual por ninguém, você é um estranho, você é um esquisito. E eu também quero reforçar isso dentro da cultura da falsa virilidade. Principalmente aqui no Brasil, e não, mentira, isso é no mundo, na realidade, mas aqui no Brasil a gente tem mais propriedade para falar, correto? Já que é a cultura que a gente está inserido. Então, no Brasil é muito comum você, desde cedo, criar um menino para que ele seja um cara que é governado pelos seus impulsos sexuais. E é uma coisa muito comum na cultura humana de dizer que o homem, ele precisa de sexo para sobreviver. E aí o cara que não tem esse, que não é assim um prostituído sexual, que não fica pensando em sexo o dia todo, ele é tratado como homossexual, então é porque ele não gosta de mulher, de homem, de mulher, ele só gosta de homem, ou ele é tratado como um cara estranho ou esquisito ou irreal. Então, desde cedo, o homem tem essa pressão sobre ele de que ele tem que ser, como eu costumo dizer, o putão, o prostituto, o prostituído, porque isso é o que se espera do homem, que ele seja o pegador, né? Que ele seja o que dá em cima de todos, né? Tem até aqueles ditados aqui no Brasil: prendam as suas cabras, porque o meu bode está solto. Se você não quer que a sua filha seja desrespeitada sexualmente, então você deixa ela trancada, porque eu não vou impedir o meu filho de se prostituir com quem ele quiser. Por quê? Porque é da natureza do homem ser prostituído, é da natureza, o homem tem impulsos sexuais mais fortes e a pessoa tem que entender isso é uma reação fisiológica do homem por causa dos hormônios masculinos e parará, parará, parará. Aí você conhece um monte de homens que não é assim e aí você percebe que esse homem passa a se forçar a ser assim porque ele não quer ser o esquisito, ele não quer ser o estranho. Só que eu quero dizer para você, querido, que Deus criou dois tipos de pessoas: as que se casam e as que não se casam. E essas pessoas que não se casam, elas não têm impulsos sexuais. Elas são como anjos. E para que você confirme isso que eu quero te dizer, vamos às palavras de Jesus em Mateus 19:12, que diz assim: porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, que o admita. Então, o que Jesus está falando aqui? Ele diz: há pessoas que nascerão como eunucas, sem impulsos ou desejos sexuais, que não se casam nem se dão em casamento, que são como anjos. Ele também diz outro grupo. Há outro que os homens fizeram assim, ou seja, foram pessoas que foram mutiladas, sejam fisicamente ou emocionalmente, então elas não conseguem se relacionar e constituir família, porque elas estão completamente mutiladas,
no seu físico ou nas suas emoções. E há outros que escolheram ser assim, permanecer solteiros, sem constituir família, porque entenderam que dessa forma serviriam melhor o reino dos céus. E existe esses dois grupos de pessoas. Pessoas que se casam e pessoas que não se casam. E há essas pessoas que não se casam que Deus a fez assim. E hoje, na Terra, essas pessoas são chamadas de assexuadas. Eu ouvi uma história alguns meses atrás, eu vi um vídeo do testemunho dessa guria, que quando ela chegou na adolescência, ela começou a sentir aquela pressão social para se prostituir que tem em toda a cultura do mundo. Essa história é de uma guria inglesa, eu só não me recordo se ela é americana, norte-americana, estadunidense ou realmente inglesa. E aí, quando ela percebeu que ela não tinha desejo sexual por ninguém, ela começou a pesquisar no Google, literalmente ela fala isso, e ela começou a achar que talvez fosse lésbica. Então, por isso que ela não sentia atração sexual por nenhum rapaz. Então, mediante aos estudos no Google, ela começou a procurar a fazer a transição sexual e começou a tomar hormônios para cortar o fluxo de produção de hormônios femininos para começar a produzir hormônios masculinos. Pois bem, durante muitos anos ela ficou assim, e o que ela descobriu? Que ela também não sentia interesse sexual de se envolver emocionalmente e afetivamente com mulher nenhuma também. Até que um dia ela acabou percebendo que o caso dela é que ela era assexuada, ela era um eunuco de nascença. Então, quando você acredita que o sexo é um aspecto físico, que o sexo é apenas uma reação fisiológica, você acaba entrando em muita furada na sua vida e você acaba se expondo de maneira incorreta e indevida. Você acaba permitindo na sua vida ter uma visão incorreta de algo que é tão gostoso e tão bonito quanto o sexo. Mas o sexo, ele não ocorre uma prostituição apenas no aspecto físico. O sexo também, a prostituição sexual também se manifesta de maneira comercial. E no aspecto comercial, a palavra-chave é barganha. E comercial, querido, por favor, amplie seu entendimento. Não é apenas um conceito de trocar sexo por dinheiro. Eu conheço mulher que ela tem relações sexuais com o marido por causa de uma bolsa, que o cara tem relações sexuais com a esposa para fazer ela calar a boca e parar de reclamar. Tudo isso é tratar o sexo como uma moeda de troca, como uma barganha para obter vantagens ou obter benefícios em relação a outras áreas. Cansei de ver dentro das igrejas e também fora das igrejas, na psicologia, naquilo que eles chamam de a restauração do feminino, mulheres ensinando a outras mulheres a como utilizar o sexo para conseguir obter recursos e benefícios para os seus maridos. Como também cansei de ver homens usando o sexo para obter recursos e benefícios com a sua esposa. Cada vez que a pessoa tem uma visão do sexo como moeda de troca, como barganha, ela está prostituindo o sexo. A terceira manifestação ou vertente da prostituição sexual que eu quero falar para você hoje é a prostituição sexual no aspecto da substituição. Neste contexto, a palavra-chave é compensação. Tecnicamente, é quando você utiliza o sexo para compensar alguma coisa, para preencher algum vazio, para preencher algum buraco, alguma necessidade, geralmente afetiva, que você possui. E aí a gente pode colocar a masturbação, a gente pode colocar o homossexualismo, a gente pode colocar uma série de outras coisas. Pode dizer, homossexualismo é o sexo num conceito de substituição, de compensação? É. Eu conheço vários casos, querido, de pessoas que se descobriram homossexuais ou se perceberam homossexuais porque elas estavam procurando reafirmar sua identidade feminina ou masculina. Conheço um caso bem recente até de uma guria que ela identificou nela, que ela começou a perceber-se homossexual na época que ela descobriu que o pai dela queria ter um menino. O pai e a mãe dela se separaram bem antes de ela, bem depois de ela nascer, ou seja, o pai não criou ela. E ela, na visão de criança dela, achou que o motivo pelo qual o pai dela não quis não era um problema de divórcio, porque o pai dela queria ter um menino, por isso que o pai dela não quis a ela. Então ela começou a se tornar o menino que o pai dela queria, e com isso ela foi caminhando cada vez mais dentro do comportamento lésbico.
Eu conheço rapazes que começaram a se envolver de forma homossexual com homens mais velhos à busca do pai perdido ou na busca da identidade masculina perdida. Eles olhavam para si, não se reconheciam como homens, então começaram a se envolver com outros homens, no início mais velhos do que eles, ou às vezes não era mais velho, mas era o cara mais viril do grupo, né? Me interessei pelo machão do grupo, para que ele de alguma maneira viesse a compensar o sentimento, a distorção de identidade de gênero. Eu não consigo me ver como homem, então irei me relacionar com outros homens. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. Então você pode também prostituir o sexo quando ele está compensando alguma coisa. Ou, né, conheço, vamos botar aqui, já que a gente está falando de homossexualismo, vamos falar de heterossexualismo. Então, pessoas que não se acham boa em nada na vida. Nada que eu faço dá certo. Mas eu sou bom de cama. Vamos botar assim. Mas eu sou bom de cama. Mas eu sou o pegador, eu sou o cara ou eu sou a guria que todos querem, que todos desejam, que todos isso. Mas ninguém quer ficar com você para sempre. As pessoas só querem transar com você. Mas você utiliza o sexo como compensação. Quantos caras tiveram uma discussão no trabalho, discutiu com a mulher e depois vão lá para o banheiro se masturbar? E quantas mulheres fazem a mesma coisa? Porque naquele momento o sexo está apenas compensando algo, uma falta, um afeto que a pessoa reconhece que ela possua, está apenas mascarando um vazio, um anseio não suprido que aquela pessoa tem. Então, quando você usa o sexo como substituição, como elemento compensatório, você também está prostituindo ele. A quarta coisa que eu quero falar para você é o sexo como veiculação. Como é que você pode prostituir o sexo na veiculação? Quando você usa o sexo para criar conexão ou ligação com outra pessoa. Deixa eu explicar para você. O que nós vimos aqui? Que o sexo é uma manifestação de uma aliança já existente. O sexo correto, ele é uma manifestação de uma aliança já existente. Ele é a visibilidade de uma conexão que já existe. Quando você utiliza do sexo para criar uma conexão que não existe, você está prostituindo-se sexualmente. O sexo no aspecto de veiculação, ele está ligado a você tentar resolver de maneira externa um problema interno. Isso ocorre muito dentro do ambiente do casamento. Em algum momento, um dos pares percebe que a relação está murchando cada vez mais, que não há mais uma conexão psicoespiritual, uma conexão afetiva e emocional com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu marido e com a sua esposa. E aí a pessoa realmente começa a acreditar que o problema é que o sexo deu uma murchada no relacionamento. Não, o problema é do nosso casamento, é de ordem sexual. A gente não está se dando bem porque a gente está fazendo pouco sexo. E aí a pessoa começa a criar diferentes maneiras de avivar o quarto, né? Ao ponto, muitas vezes, de assistir vídeo pornográfico, de chamar outras pessoas para participarem do ato sexual, e aí vira aquela lambança que vocês conhecem também. Por quê? Porque a pessoa acredita que o problema da desconexão psicoespiritual com o seu marido e com a sua esposa é porque o sexo é ruim, quando na realidade, querido, o sexo, ele é um termômetro de uma relação psicoespiritual. Se há um problema no campo sexual, significa que há um problema na relação emocional que sustenta o sexo. Pessoas acreditam que se tiverem uma vida sexual estimulante e satisfatória, o problema da desconexão psicoafetiva, psicoespiritual entre ela e o seu marido, entre ele e a sua esposa, será resolvido. Só que o sexo, querido, ele é um termômetro. Ele não é um fundamento de um relacionamento. Eu gosto da expressão do pastor Cote quando ele diz que o sexo é a santa ceia do casamento. E se você conhece os elementos da ceia, você sabe que a santa ceia é a manifestação visível de uma aliança invisível. É o corpo que foi partido, é o sangue que foi derramado em favor das pessoas para estabelecer uma conexão entre elas e Deus. E o sexo é a mesma coisa. O sexo não gera uma conexão. Ele foi criado para manifestar uma conexão que já existe. E dentro desse aspecto da veiculação, certo? Dentro do aspecto de prostituir o sexo como um meio de ligação e conexão, eu quero falar do sexo para procriar. Querido, a procriação no ato sexual é uma consequência do ato sexual. Ela não é o objetivo. Só que muitas vezes eu conheço muitos casais que acreditam que se tiverem um filho vão resolver o problema da sua desconexão espiritual. E isso, além de corromper o propósito do filho no casamento, também corrompe o propósito do sexo. A procriação é
um resultado esperado e natural do ato sexual. Ela nunca foi o objetivo do sexo. O sexo é para manifestar uma conexão espiritual, psico-espiritual, afetiva e espiritual já existente. E, obviamente, quando você está unido espiritualmente e emocionalmente ao seu consorte, vocês vão ser frutíferos. E esses frutos vão resultar tanto numa conexão externa mais profunda, quanto em filhos. Só que quando você acredita que o sexo pode gerar conexão, você, além de estar querendo resolver com band-aid um câncer, sabe? Você está querendo tomar aspirina para curar um câncer, você também é capaz de se conectar, de fazer ligações incorretas, ou como eu chamo, ligações gambiarras. Nos Estados Unidos tem muito casos assim, de incestos. E o incesto tem um tipo particular de incesto que eu li nos Estados Unidos, eu acredito que aqui no Brasil também ocorra, mas aqui no Brasil nem tudo é divulgado, né? De casos de filhas e filhos que foram abandonados pelos pais. E aí, depois de muitos anos, eles conseguem localizar esse pai e essa mãe. E aí, quando eles se encontram com elas, eles acabam se envolvendo sexualmente com este pai e com esta mãe. E aí por quê? Porque ali o sexo está sendo um meio de veiculação. Eles estão, tanto esse pai quanto essa mãe que estão se envolvendo sexualmente com o filho, estão fazendo isso para restaurar ou para gerar uma ligação e uma conexão afetiva. E aí, essa ligação que é produzida de fora para dentro acaba gerando uma ligação, mas é uma ligação demoníaca, é uma ligação problemática. Por quê? Porque ela é uma gambiarra, certo? Então, e a última coisa, né? A última forma que a prostituição sexual se manifesta é dentro da maneira de dominação. Neste contexto, a palavra-chave é poder, ou seja, quando a pessoa utiliza o sexo para estabelecer seu domínio, seu governo e o seu poder sobre ela. Isso é muito comum nas prisões. Nas prisões, geralmente, o novato, né, em algumas cadeias, ele geralmente é estuprado pelos presos que estão lá, ou a novata é estuprada pelos presos que estão lá. E eles não são estuprados, querido, porque o pessoal está há muito tempo sem ter relação sexual, até porque se fosse por isso, um estava transando com o outro ali dentro. Aquele novato é estuprado para ele conhecer o lugar dele. Ele é estuprado para que os outros estabeleçam sobre ele uma relação de poder, para que ele se torne o escravo, para que ele fique subjugado a outros. Então, quando o sexo é utilizado como uma forma de dominação, como uma forma de estabelecer poder, ele também é corrompido. Então, por hoje, nós encerramos o assunto sobre sexo e prostituição. Eu espero que você tenha ampliado bem melhor o seu entendimento a respeito disso e até o próximo podcast.